Então, galera, estamos voltando aqui agora, né, com o segundo dia, né, no caso, o segundo vídeo da nossa formação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é liturgia. Os cristãos sabem por experiência que a liturgia é a vida da igreja. Nas celebrações da liturgia, eles vivenciam o amor de Deus, Pai, que nos tornou visível e concreto na vida e morte de Jesus Cristo, e que é alimento da vida da comunidade cristã pela ação do Divino Espírito. Sabem os cristãos que na liturgia eles fazem memória e tornam presente o amor do Senhor Jesus, sua morte e ressurreição. Nas celebrações com diversas modalidades, este único e inefável amor de Cristo é celebrado. Suas vidas fecundadas se abrem a horizontes novos de esperanças e fé. A palavra liturgia, ela provém do grego clássico liturgia, né, no caso. Palavra composta pela raiz leite de laos, que é igual a povo, e ergon, obra e ação. Portanto, é serviço, obra para o povo ou prestado para o bem comum. No sentido originário, um serviço em prol da comunidade que cada cidadão devia prestar. Mais tarde, no segundo século a.C., especialmente no Egito, entende-se como serviço cultural no caso, prestado por pessoas designadas para isso. A igreja passou a aplicar esse termo para indicar a ação do povo reunido para expressar sua fé em Deus. Galera, essa primeira parte vocês não precisam decorar o que é, vindo do grego, não, isso aí não precisa. Você precisa ter o conhecimento, ou seja, isso aí não vai ser uma coisa nova para você, né? Se alguém falar, você não vai estranhar, vai falar, pô, realmente eu aprendi isso aqui. Mas não é, eu não vou chegar em você perguntar o que, a origem, não. Vocês não precisam saber isso, né? Até porque você não vai usar, mas é importante ter esse conhecimento. Peguem agora dessa parte para baixo. A igreja passou a aplicar esse termo para indicar a ação do povo reunido para expressar sua fé em Deus. Isso resume bem a liturgia. Liturgia é, portanto, no caso, a definição de liturgia é a ação supõe, portanto ação. Ação supõe movimento. A liturgia se expressa mediante palavras e gestos, por isso dizemos que a liturgia é feita de sinais sensíveis, ou seja, sinais que chegam aos nossos sentidos, tato, paladar, olfato, visão e audição. Vale fixar que quando falamos em liturgia nós estamos nos referindo unicamente não estamos nos referindo unicamente à missa, mas todas as ações do culto. Ou seja, liturgia não se resume à missa. Faz parte da liturgia, mas a liturgia não é inteiramente não é só a missa, entende? Um culto, uma celebração da palavra, tudo é liturgia. Pronto. Enfim, vamos definir. Liturgia é a ação sagrada através da qual, com ritos na igreja e pela igreja, se exerce e prolonga a obra sacerdotal de Cristo, que tem por objetivo a santificação dos homens e a glorificação de Deus. Ou seja, a liturgia é a ação sagrada, tudo aquilo, são os ritos, toda aquela sequência que a gente tem na missa, né? Tudo aquilo é liturgia. Então, galera, vamos agora adiantar logo e vamos falar sobre o que é celebrar. Eu sei que pode parecer, volto a dizer novamente, pode parecer um pouco chato, e realmente é, mas essa é só a primeira parte. Logo, logo, né, a partir das próximas partes, que já começa o espaço de celebrações, já são mais interessantes. Vamos lá agora, galera, o que é celebrar? Celebrar, se você é um cristão, isto é, se você teve a graça de conhecer Jesus Cristo e acolhê-lo como Senhor de sua vida, e ainda mais, se você consegue entender o sentido dessa pertença, então hoje gostaria de lhe propor algumas ideias a respeito dessa pergunta. Por que os cristãos se reúnem para celebrar a Eucaristia? Isso aqui é uma carta, entre aspas, do nosso bispo. Trata-se de uma pergunta que parece simples para os que habitualmente frequentam a igreja, ou talvez desnecessária para os outros, mas compreende melhor o que a gente faz, sobretudo no que se refere à dimensão religiosa, é muito importante. Então, por que nos reunimos, especialmente aos domingos, para celebrar?
ou seja, isso é uma reflexão. Antes de tudo, é oportuno pensar na experiência que fazemos e ver qual sentido tem para cada uma, para você. De fato, cada pessoa vive esses momentos com um sabor próprio. Deixamos nossas casas, os afazeres e as preocupações do dia a dia e nos encaminhamos para o mesmo lugar. Aqui encontramos outras pessoas que vieram por razões que eu desconheço, mais ou menos penso, são parecidas com as minhas. Trata-se de razões que têm como alicerce a fé em Jesus Cristo. Vimos na conversa anterior que nos encontros começam com o sinal da cruz, sinal repleto de sentido, resumo de nossa fé. Agora estamos reunidos, chegamos na Assembleia. Da Assembleia, essa reunião, ela tem um sentido próprio que vem não de nós, mas daquele que nos convidou. Eu vos escolhi para que produzais frutos. Eu vos chamo de amigos. Palavras antigas e sempre novas que os eleitos escolhidos entendem. Por enquanto, galera, eu estou só lendo o que está aqui. Mas se alguém me perguntasse por que o senhor ou a senhora veio a esta hora para a igreja, estaria pronto, teria pronto uma resposta que provém do íntimo do seu coração? Com certeza uma resposta é um hábito social, costume ou tradição. Veio para encontrar a resposta a algum problema que perturba sua vida? Vamos lá. Ou pretende agradecer por uma graça que recebeu, ou existe em você o desejo de conhecer e amar Jesus Cristo? Ou foi por encontrar amigos e colegas, ou o amor de Jesus que doou da sua vida? Mexe em seu íntimo e impele na caminhada do testemunho de uma vida mais autêntica, pura e solidária? Ou talvez você entendeu que foi chamado por Cristo e sente em si como um fogo, o fogo do Divino Espírito que queima e por isso chama a viver mais aberto aos irmãos como membro de um corpo, como parte do povo que caminha na história, tendo uma esperança e um horizonte aberto ao futuro de Deus? Confesso que eu vivo sempre com muita alegria, todo encontro com irmãos e irmãs de fé. Sinto vibrações de vida, experimento algo que me faz acreditar que a vida é maravilhosa, apesar de tudo, e através dos simples gestos e palavras, símbolos feitos de coisas de música e de canto, de ouvir e tocar, tudo contribui para tornar diferente a vida do dia a dia, mais vida, e dar-lhe outra cor que transforma e olha e faz voltar para casa diferente. Desejo que encontro na Assembleia, que cada encontro na Assembleia Santa produza sentimentos e pensamentos que transformem sua vida, enriquecendo-a de vigor, alegria e paz. Essa é uma carta, né, do bispo Dom Armando. Enfim, galera. Agora vamos lá, resumindo o que é a celebração litúrgica. As celebrações litúrgicas são, portanto, os encontros de Deus com seu povo reunido. Ou seja, essa é a definição de celebração litúrgica. Esses encontros se realizam mediante algumas condições, que são chamadas os elementos constitutivos. Vamos continuar, né? A questão dos elementos constitutivos da celebração litúrgica. O que são? Primeiro, a assembleia. Você não tem como celebrar uma missa, um culto sem povo. Tanto é que na própria Bíblia fala, onde duas mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei neles. Ou seja, você precisa ter mais de uma pessoa. Um padre ele não pode celebrar uma missa sozinho. Mas se tiver o padre e mais uma pessoa, ele já pode celebrar. Os ministros, né, no caso um padre, né, seja ordenado ou não. Quais são os ordenados? Ordenados é por quê? Porque passaram pelo sacramento da ordem. Ou seja, são os bispos, os padres e os diáconos. Os instituídos, você tem os leitores, né, os acólitos, os ministros da Eucaristia, né, ministros da palavra, enfim. E os não instituídos, você tem, por exemplo, os coroinhas. Os coroinhas, entre outros. Você tem ali também os leitores das missas, que eles não são instituídos também, né? Para ser instituído, né, geralmente você passa pelo bispo, ou seja, um acólito ele é instituído pelo bispo, um leitor é instituído pelo bispo, um leitor, no caso, o ministro da palavra, o ministro da Eucaristia também.
Você tem que ter a palavra de Deus, né? A leitura da proclamação da palavra de Deus, seja o evangelho ou uma leitura. Tanto é que até em sacramentos, por exemplo, mínimos, assim, no sentido de rapidez, como a confissão, geralmente você tem a leitura da palavra de Deus, do evangelho, ou de uma carta ou alguma leitura da Bíblia. Você tem a palavra da igreja, né? O que a igreja tem a dizer para você aquele dia. E você tem as ações simbólicas, no caso os ritos, né? Tudo aquilo que acontece são ações simbólicas. Você tem o canto, né? Que canto, o próprio nome já diz, né? Você tem os cânticos, sejam com voz de violão ou teclado, ou sem instrumento nenhum, mas você tem as vozes das pessoas para alegrar aquela celebração. Você tem um espaço, no caso, esse espaço é o espaço religioso, no caso a igreja, o templo, uma casa, uma escola ou na rua, aquilo ali é o espaço onde você está celebrando. Você tem, por fim, o tempo, né? Você tem o tempo, que ele é contado, tem o tempo litúrgico e tem o tempo normal. O tempo litúrgico é Natal, é Quaresma, Páscoa, é tempo comum. Você tem também os tempos do dia, né? Por exemplo, você tem os dias da semana, que são 24 horas, no outro dia você já celebra outra liturgia. Não é? Ou seja, cada dia você tem uma liturgia específica para aquele dia. Então, você tem essa variação do tempo também.